Evangelho de Marcos, capítulo 4, o versículo 35 ao 41. Enquanto vocês vão procurando, vou fazendo alguns comentários acerca da palavra de Deus. Talvez você possa estar passando por alguma situação muito difícil. Talvez você tenha iniciado o seu ano com muitos planos. Talvez nós tenhamos iniciado o nosso ano de maneira suave, de maneira tranquila, mas de repente nos sobreveio muitas situações. Nos sobreveio tempos em que nós não temos certeza de nada, a não ser a única certeza que nós não podemos deixar de ter na vida, que temos o Senhor conosco. Então nós vamos, nesta noite, estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que tem por título: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E logo, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus fez esse convite para os seus discípulos, os convidando a entrar no barco como ele já estava, convidou para que eles passassem para o outro lado. Talvez esses discípulos, eles estavam tão seguros do que poderia acontecer dali para frente. Esses discípulos estavam tão seguros, porque afinal de contas a maioria deles eram pescadores, eles tinham total conhecimento do mar, eles tinham conhecimento de como manejar bem um barco, e eles entraram naquele barco despreocupados. E logo veio um vento tão forte que se levantou uma grande tempestade. E talvez você possa estar dizendo aí: eu estou como esses discípulos, passando por uma grande tempestade, passando por um grande vendaval. Essa tempestade que se levantou, que parece que vai acabar comigo, que parece que veio para me desestabilizar. Mas nesta noite eu venho da parte de Deus te dizer uma coisa, dizer para você, assim como a palavra de Deus falou no meu coração: não se preocupe. Aquele que entrou no barco com você, que entrou com você na situação, que entrou com você na causa, é o mesmo que tem o controle de tudo. Era isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. Que eles não temessem, que eles não ficassem assustados, porque Jesus, aquele que tem o controle de tudo nas mãos, aquele que tem o domínio, aquele que é o Criador dos céus e da terra, Ele tem autoridade para dizer: aquieta-te, acalma-te. E você pode se levantar, você pode se alegrar, você pode começar a dar glória, porque você não vai sucumbir. Essa tempestade que se levantou não veio para te derrubar. Você não está sozinho. E eu imagino agora o coração dos discípulos: como que pode? Nós estamos aqui no meio dessa tempestade e o Senhor está dormindo.
dormindo. Como pode o Senhor dormir no meio dessa situação? Isso nos ensina que mesmo que a situação esteja tão difícil, nós podemos descansar. Dentro do nosso coração deve haver a paz do Senhor. Era isso que tinha em Jesus. Jesus tinha paz. Jesus não se desestabilizava por nada. Afinal de contas, ele sabia muito bem o que ele iria enfrentar juntamente com aqueles discípulos. E Jesus estava também dando aos discípulos uma oportunidade de entender e saber quem é que estava com eles ali naquele barco. Quando eles tivessem para enfrentar outras situações mais difíceis, talvez situações terríveis, talvez situações que aos olhos deles não teria mais nenhuma condição, não teria solução. Jesus estava ensinando para eles: assim como vocês estão enfrentando essa grande tempestade, eu estou aqui com vocês. E lá na frente, quando se levantar o endemoniado, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo que vai estar doente, o servo do centurião, eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade sobre cada uma dessas situações. Jesus não perde o controle. De repente você está aí dentro da sua casa pensando: eu perdi o controle. E agora que eu já perdi o controle, o que eu vou fazer? Confia no Senhor. Continua crendo. Continue acreditando. Continua com a sua fé no Senhor. Se levanta daí desse cantinho. Para de chorar. Para de ficar aí prostrado. Chega de ficar prostrado. Se levante e vai adiante. Porque o que o Senhor tem para você é caminhada de paz, de bênção, de vitória. Essa situação não vem para te matar nem para te parar, mas é para que você entenda quem é o Senhor que está com você nessa situação. Os discípulos apavorados dizem assim: mestre, não te importas que pereçamos? E eles ficaram assustados. Como que pode, no meio dessa situação, o Senhor dormir? O Senhor não está vendo o que nós estamos passando. O Senhor está vendo a dor que eu estou sentindo. Talvez aí na sua casa você pode estar falando: cadê Jesus? O que aconteceu com Jesus que Ele não vem me livrar? O que aconteceu com Jesus que Ele não dá um basta nisso? Ele quer que você continue confiando nele. Ele quer que nós venhamos continuar com a nossa confiança firme e inabalável nele, sabendo de que nós vamos sair firmes. Nós vamos caminhar a pés enxutos. Nós vamos caminhar com a nossa fé inabalável. Não se preocupe. Você não vai afundar nesta situação. Você não vai afundar nesta situação. Nós não vamos nos afundar nessa situação. Nós não vamos sair como perdedores. Porque aquele que entrou conosco é fiel para nos dar a vitória. Ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser essa que ele vai perder. Olha aí para você. Aí na sua casa onde você está. Olha para dentro de você. Quantas coisas terríveis você já venceu. Quantas coisas difíceis nós já passamos. Nós já passamos por cada situação que nós pensamos assim: agora não tem mais jeito. Não, agora não tem mais jeito. É a última vez. E nós estamos aqui hoje. E por que é agora que nós vamos perder? Nós não vamos perder, não. Não vamos perder, porque o Senhor está conosco. Nós ainda temos muito o que fazer. E Jesus chama esses discípulos e diz assim: passemos para o outro lado. Quando Jesus disse passemos para o outro lado, com certeza, ele tinha certeza de que eles iriam passar para o outro lado. Isso é um sinal de que aquele barco não iria sucumbir, de que aquelas ondas não seriam maior do que o poder de Deus, a ponto de impedir os planos do Senhor, de lá na frente continuar a sua obra. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela não mente. A palavra de Deus, ela está aqui nas nossas mãos, para que nós venhamos ler, para que nós venhamos tomar posse, para que nós venhamos
cada dia mais e mais acender a fé dentro do nosso coração e saber que o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Aquele que operou lá no passado ainda opera até hoje. O versículo 38 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Imagina você na sua casa: Senhor, o Senhor não está vendo o que nós estamos passando, o Senhor não se importa. E qual foi a resposta do Senhor? No versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Imagina a cara daqueles discípulos. E é assim que o Senhor nos mostra também o poder e a autoridade dele. O Senhor queria que aqueles discípulos entendessem que eles estavam com aquele que tem o poder, que tem a autoridade de acalmar vento, ondas, tempestades, situações difíceis, ventos contrários. Nada disso é maior do que o poder do Senhor. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E trazendo para a nossa vida, o Senhor fala hoje para cada um de nós: por que vocês estão assim, temerosos? Por que vocês estão assim, desencorajados? Por que vocês estão assim, sem confiança? Porque aquele que tem fé, ele tem confiança. Aquele que tem fé, ele tem confiança. Não, vai dar tudo certo. Às vezes, eu converso com alguma pessoa e a pessoa fala assim: olha, eu não acredito que essa situação vai melhorar não, as coisas vão de mal a pior. Eu falo: não, eu acredito sim. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Porque ainda não é o fim, assim diz a palavra de Deus, ainda não é o fim. Nós não podemos parar num cantinho e achar que tudo acabou, que tudo terminou, que tudo vai ficar desse jeito, vai tudo terminar assim. Eu não acredito. Nós devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Nós devemos nos aquietar no Senhor. Nós devemos nos esconder no Senhor. A nossa força vem do Senhor. Ele tem o ânimo que nós precisamos para não ficarmos abatidos. E o mais lindo é que eles, aqui no versículo 41, eles dizem assim, ó: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham, sabe, aquele conhecimento profundo de quem era o Senhor que estava ali do lado deles. Mas com certeza Jesus estava preparando eles para as obras maravilhosas que Jesus ia começar a realizar. E sabe quem era esse que eles dizem? Eles perguntam, né, uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que deu a vida dele por mim e por você, aquele que tem o controle de tudo, aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é o nosso El Shaddai. Ele é aquele que veio para curar as nossas feridas. Ele é aquele que veio para nos abraçar naquelas horas de tristeza, nos tempos temorosos, dias sombrosos. O Senhor é conosco. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã. Ah, não tenha medo. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Pode se levantar do meio desta situação, já certo da sua vitória. O Senhor não vai te deixar perecer. O Senhor tem visto as nossas lágrimas. O Senhor tem sido conosco. Senhor, nesta noite enxuga as lágrimas dos teus filhos. E Ele está aí. Ele entrou com você, Ele entrou comigo, Ele entrou conosco. Nós não estamos sozinhos. Da mesma forma que Ele entrou com os discípulos naquele barco, Ele ficou ali no cantinho,
estava cansado. Depois de um dia passando, ensinando as pessoas, ele está cansado. Como homem, ele se cansou. E ele precisou também do momento dele. Os discípulos devem ter ficado apavorados. Às vezes eu fico pensando, Senhor, eu já tive situações tão difíceis que eu olhava para dentro de mim e falava, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que eu estou com medo, porque a gente precisa ser sincero para Deus. Senhor, eu estou com muito medo. Mas eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Sabe aquela palavra que Jesus deixou para os discípulos, que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador amado? Eu tomei posse daquela palavra anos atrás. Parece que todas as vezes que eu venho pregar a palavra de Deus, eu me lembro dessa mensagem, porque eu tomei posse dela verdadeiramente. E eu sempre digo, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, não preciso temer. Se o Senhor está comigo, eu vou vencer. Se o Senhor está comigo, eu vou sair mais que vencedora. Não temas, não tenha dúvidas. O Senhor está com você. Talvez você possa estar pensando, meu marido foi embora. As contas estão se multiplicando. As crianças estão aqui dentro de casa precisando de algumas coisas. Espera no Senhor. O Senhor já supriu tantas necessidades e não vai ser agora que Ele vai te deixar. Sabe, a Bíblia nos relata que Jesus, certa feita, Ele enxugou as lágrimas de uma mãe que tinha perdido seu único filho. E quando Ele viu aquela mãe chorando, Ele disse assim, ó, não chores. E é isso que o Senhor diz para você e para mim nesta noite, não chores. Não chores. Perdeu o controle, foi embora, vai voltar. Vai voltar. Saiu de casa, não disse quando voltava, está procurando, pode ter certeza, vai voltar. A porta fechou, vai abrir outra, dupla honra. Vai ser uma porta de honra que o Senhor vai abrir para você. Se você confiar nele, se você colocar nas mãos dele, se você seguir fiel, porque Ele está aí com você. E o prazer do Senhor é atender os desejos do nosso coração. Mas para isso, nós devemos nos manter fiéis ao Senhor. Então, o meu recado para você nesta noite, para a sua vida, não temas. Aquieta o seu coração. Você não está sozinho, não. O Senhor não perdeu o controle de nada. Você está aí no meio dessa tempestade. Se levantou o vendaval, levantou a tempestade. O barco já balançou. Quase veio a pique. Quase. Mas não vai afundar. Porque o capitão está bem aí com o controle nas mãos. Ele está com o controle nas mãos. Ele não perde o controle de nada. Ele tem autoridade para repreender os ventos. Ele tem autoridade para dizer à enfermidade, abata em retirada, e ela bate em retirada. Morte, eu te repreendo, e a morte é repreendida. Ele não perdeu o controle de nada. Não deixe de crer. Não deixe de confiar. Continua com a sua fé no Senhor. Continue acreditando. Vai valer a pena. Vai valer a pena, eu tenho certeza. Vai valer a pena. Em breve, nós vamos cantar o hino da vitória. Muitos testemunhos virão dos grandes feitos do Senhor. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, nós vamos precisar de muito tempo para contar os grandes testemunhos dos muitos feitos do Senhor. Porque o Senhor não perdeu. Ele não perde nenhuma batalha. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha uma boa noite, uma semana abençoada, em nome de Jesus.